Graça e paz da parte do nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Quero compartilhar hoje um texto da palavra do Senhor, que está na epístola do apóstolo Tiago, no capítulo 1, verso 27. Primeira epístola do apóstolo Tiago, capítulo 1, versos 27, que tem como tema a prática da palavra de Deus. Leamos. 1, 27. Diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A respeito da religião, algumas pessoas que pregam por aí, falam, por desconhecer, por ignorar a palavra, dizem: toda religião leva a Deus. Tiago 1,27 esclarece o contrário. Outras pessoas dizem que nós não podemos ser religiosos. Tiago 1,27 esclarece. Então há sim uma religião, uma única religião que agrada a Deus. Então temos que ser religioso, mas dentro da vontade de Deus, daquilo que agrada a Deus, que é pura e imaculada. E essa religião está escrito na palavra. Quem não concordar vai reclamar com o autor da palavra de Deus, que é o Espírito Santo. Diz que a religião pura e agradável a Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Tanto o órfão quanto a viúva, eles têm uma característica semelhante: a perda, o desamparo. O órfão, em algum momento da sua infância, ele perde o seu sustento, o seu amparo, seu pai, sua mãe ou os seus pais. A viúva perde o seu sustento, que é o seu esposo. Tanto um quanto o outro perdem também a convivência em um ambiente social, em um lar. Então, a viúva tem alguém por um tempo e se perde. O órfão tem ou nasce sem, mas todos estão desamparados. E quem vive só, quem mora só, sabe como é difícil a solidão. E o viúvo ou a viúva e os órfãos também sentem a solidão, o desprezo. Os órfãos sentem o desprezo, as viúvas também muitas das vezes sentem o desprezo, o esquecimento daquelas pessoas que deveriam lembrar-se delas. Os viúvos e os órfãos também sentem o desprezo. E tudo isso causa ao coração deles uma grande tribulação. Há momentos bons, há momentos que dá para viver, porque a vida é feita de momentos difíceis e momentos fáceis. Mas os órfãos e as viúvas, eles não têm com quem dividir. Muitas das vezes as tribulações crescem de tal forma que somente tendo a atenção, tendo a assistência, tendo o amor, da qual a palavra está falando, no momento difícil em que a viúva ou o viúvo encontra-se desamparado, que o órfão encontra-se desamparado, está em tribulação, aquele que pratica a verdadeira religião, aquele que ama assistir aquelas pessoas que necessitam, elas vão pelo Espírito Santo de Deus visitar, amparar, e o Espírito Santo de Deus vai trazer uma palavra de fortalecimento, uma palavra de alegria, uma palavra de amor da parte de Deus. Não só uma palavra, mas aquilo que aquela pessoa, aquele viúvo, aquela viúva, aquele órfão está necessitado. Existem formas de ser usados por Deus. E Deus se agrada muito, porque Jesus, quando veio a esta terra para morrer por nós, ele deu assistência, ele visitou a muitas casas. Ele foi chamado e ele foi a muitas casas, visitar a muitas casas. Então a visita, a assistência,
o lembrar, o orar por aquele que está desamparado, por aquele que está verdadeiramente desamparado psicologicamente, espiritualmente, financeiramente, é muito importante e agrada a Deus. Agrada muito a Deus quando você, tocado por Deus, lembra de orar por aquela pessoa que está desamparada, que está necessitada, que está fragilizada, porque tanto o órfão quanto a viúva estão fragilizados pela perda, pelo abandono, pelo desprezo. E nós fomos chamados para visitar, para dar assistência, para ver o que eles estão precisando. Quantos órfãos e viúvos você conhece? Você tem se preocupado? Você tem se doado a visitá-los, a orar por eles, a disponibilizar junto aos seus irmãos o recurso que eles necessitam diante de Deus? Os órfãos e as viúvas. Deus se agrada. Já no Velho Testamento, Deus deixa o mandamento para o seu povo, Israel, para que não faltasse a viúva e os órfãos o alimento nem o sustento, e o sustento na forma geral. E também o Senhor diz que também faz parte desta religião, que agrada a Deus, também é se manter guardado das corrupções deste mundo. São tantas que ficaria difícil enumerar aqui. Mas o Espírito Santo, quando nós queremos agradar a Deus, o Espírito Santo ele nos mostra aquilo que é a corrupção deste mundo. Aquilo que nós já sabemos que é corrupção e aquilo que nós não sabemos que também corrompe a nossa alma. E o Senhor, ele diz, deixa aqui o caminho para agradar a Deus. E o caminho para agradar a Deus é ser um religioso, mas um religioso de acordo com a vontade de Deus. Não um religioso que acha que a sua religião, a sua forma de achar que agrada a Deus. Não. Está aqui na palavra. Tiago, primeira epístola de Tiago, capítulo 1, verso 27. Está aqui. Leia e busque ao Senhor. Não viva o que se falam, viva o que está escrito. Bem-aventurado é aqueles que leem e meditam na palavra do Senhor. Feliz é o homem que medita na palavra do Senhor dia e noite. O Espírito Santo, ele revela a sua vontade àqueles que verdadeiramente o buscam. Aqueles que querem agradar a Deus não ficam confundidos. Então nós não podemos nos deixar levar por pessoas que acham, ou até mesmo por nós mesmos que achamos que a religião, ela salva o homem, que qualquer religião salva o homem. E que eu também não posso ser religioso, se aqui na palavra de Deus está escrito que Deus se agrada da verdadeira religião. É Deus que está revelando a religião que ele se agrada. Então não é o homem que vai dizer que você não pode ser religioso, ou o homem que vai dizer que qualquer religião leva a Deus. Jesus Cristo, ele está implícito aqui, nesse texto. Jesus Cristo é o homem que leva a salvação, que leva o homem a Deus, através do seu Espírito Santo. Porque para a gente visitar, para a gente assistir, para a gente amar, para a gente se manter guardado das corrupções, só através de Jesus, só através do Espírito Santo de Deus. Ainda que você não tenha uma igreja, mas se você vive a palavra de Deus, é Deus que vai te salvar, mas só através de Jesus Cristo. Ser religioso não é defender uma bandeira de uma igreja. Tem muita gente que está defendendo bandeira de igreja, nome de igreja, ou doutrina de igreja. Não, a doutrina é a palavra de Deus. Se a gente sai da palavra de Deus, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se nós temos o Espírito Santo, temos Jesus Cristo, ela vai vivificar. Então, se nós vivermos a religião agradável a Deus, através de Jesus Cristo, nós vamos verdadeiramente ser lembrados pelo Espírito Santo daquela vida que precisa de uma assistência. Nós vamos ser usados por Deus, através de Jesus Cristo, para nos mantermos longe da corrupção, lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Tiago 1, 27. Leia, medite, busque a Deus. Coloque diante do Senhor a sua vida.
e Deus vai te usar e você vai agradar a Deus. E sabe qual é o benefício? Um dos benefícios. A alegria do Senhor é a nossa força. Tiago 1:27.